Olá, pessoal. Bom, nessa aula nós vamos fazer um quadrado de Sierpinski, né, que é um fractal bastante conhecido. Então a gente começa com um quadrado e vai dividindo ele em quadrados menores, né, em 9 quadrados menores, e destacando sempre o quadrado central, né? E aí a gente consegue repetindo o passo e formando esse fractal, né? Bom, para começar, a gente vai criar então um quadrado, né? Polígono regular. Eu vou selecionar aqui o ponto aqui na origem do sistema, qualquer dois pontos, tá, pessoal? A gente precisa de quaisquer dois pontos. E vou digitar aqui o outro ponto também aqui no eixo X, sobre o eixo X, de coordenadas 1, 0, tá? Bom, pronto, tenho dois pontos, já posso criar o meu polígono regular através desses dois pontos. Importante a gente prestar atenção, né, como que está sendo a ordem da construção, tá? Eu criei dois pontos e a partir deles eu fiz um polígono regular de 4 lados, né, ou seja, um quadrado. Vou ampliar um pouquinho agora, porque esse vai ser o meu quadrado maior, o quadrado inicial, né? Então eu quero deixar ele em toda a tela aqui. Bom, como ele não está cabendo, se eu diminuir aqui com a lupa, vai reduzir muito. Então eu vou usar o comando ampliar, ó, e vou digitar o fator de escala, que eu vou colocar um fator menor que 1 para reduzir, tá? Eu uso o comando ampliar, mas colocando um fator menor que 1, ocorre uma redução. Então eu vou colocar 0,9, que é para reduzir em 90% aqui a janela de visualização. Pronto, aí coube aqui, né? Ficou do jeito que eu queria, tá? Bom, a gente precisa dividir agora esse quadrado em 9 outros quadrados menores, né? O que significa que o primeiro quadrado aqui, o lado dele vai ser equivalente a 1/3 do lado desse quadrado aqui, né? Do lado AB, tá? Então, os quadradinhos vão ser reduzidos em 1/3 em relação a esse quadrado original, né? Tamanho quadrado de referência aqui. Bom, para construir então os quadrados aqui, eu vou precisar marcar dois pontos aqui, né? Dividindo esse segmento em 3 partes iguais, tá? Para fazer isso, eu vou utilizar o comando transladar, né, objeto por um vetor. O objeto que eu vou transladar é o ponto A, né, por um vetor que é 1/3 do vetor AB. Então, eu vou colocar aqui 1/3 vezes o vetor AB. Vetor, ponto inicial, ponto final, ponto inicial A, ponto final B. Pronto, ele já construiu aqui o A', né? Vou resgatar esse comando, né? Clica aqui nessas setinhas no canto do campo de entrada e resgata, a gente consegue resgatar os últimos comandos que a gente utilizou no GeoGebra, tá? E troca aqui, em vez de 1/3, a gente vai colocar 2/3 para criar o próximo ponto aqui. Pronto. A partir daqui, posso utilizar novamente a ferramenta polígono regular para criar os quadrados, né? Daí ela já vai criando os pontos que são vértices, ó, e a gente vai utilizar eles depois para criar todos os quadrados que a gente quer aqui, né? Os 9 quadrados, tá? Então é só ir criando agora. Esse vai ser o primeiro passo, né? O primeiro passo que a gente tem que fazer para construir, né? Aqui a primeira iteração do quadrado de Sierpinski, né? Estamos terminando. E o último aqui agora. Muito bem. Depois disso, pessoal, vejo que é trabalhoso, né? Eu não quero ficar repetindo sempre esse procedimento, eu teria que repetir. Então, em vez de ficar repetindo, eu vou criar uma nova ferramenta,
tá? Que vai fazer tudo isso daqui para mim. Então, só que antes de criar essa nova ferramenta, eu vou deixar a figura aqui do jeito que eu quero, ou seja, eu vou configurar antes a cor, a espessura da linha, para deixar do jeito que eu quero, porque daí a nova ferramenta que a gente vai criar de acordo com as propriedades que a gente definir aqui para os objetos, tá? Então já vamos configurar. Bom, vou configurar todos os polígonos, então cliquei aqui em polígono, ele seleciona todos os polígonos, clica com o botão direito, vai em propriedades, e eu vou configurar aqui, ó, a cor de todos eles como sendo preto e vou deixar a transparência 0, tá? Estilo de linha, a espessura da linha, né, vou deixar com 1, que é o mínimo possível, tá? Beleza. Agora eu vou configurar só o polígono central, que no caso aqui é o poly 6, da seguinte maneira: a cor eu vou colocar uma outra cor aqui e transparência 100, tá? Beleza. Muito bem. Essas letras, né, dos nomes das letras, eu vou ocultar. Vou ocultar também agora os eixos de coordenadas x, y, aqui, ó, ocultei os eixos. E vamos ocultar os rótulos dos pontos. Então, seleciona todos os pontos, clica com o botão direito, vem aqui, ó, exibir rótulo. Como eles estavam exibidos, clicando em exibir rótulo, ocorre, né, que os rótulos são ocultados e vice-versa. Quando eles estão ocultos, se a gente fazer isso, eles são exibidos, tá? Muito bem, tá quase do jeito que eu quero. Essas linhas aqui, ó, eu não preciso delas, tá? Eu só preciso do quadrado central aqui. Então, essas linhas são formadas pelos polígonos, né, que a gente criou. Então, eu vou ocultar aqui esses polígonos, vou deixar só o poly 6, que agora está em azul, né? E o restante eu vou ocultar. Vou deixar também o polígono maior, que é o quadrado original, o primeiro ali. Então, depois que a gente cria esse quadrado aqui primeiro, né? A gente deixa ele. Mas os outros quadradinhos que vão dividindo, a gente oculta, exceto o central, que vai ficar assim em destaque. Beleza? Então, nós estamos prontos agora para criar nova ferramenta. Então, a gente vem aqui no menu ferramentas, seleciona criar uma nova ferramenta. A gente vai ter que colocar aqui os objetos finais da construção. O que a gente quer que apareça, né, no final. Depois que a gente utiliza essa nova ferramenta que estamos criando, na hora que eu utilizar ela, o que eu quero, como eu quero que fique a construção final. Então é isso que está na tela. Eu quero que apareça isso aqui que está na tela. Então eu tenho que aparecer. Então não é o polígono 10 que eu quero que apareça. Eu vou excluir ele aqui, ó, né? E aí eu posso selecionar os objetos que eu quero, tanto aqui na própria janela de criar uma nova ferramenta, né? Você vem aqui, vai ter todos os objetos ali, a gente pode selecionar por aqui. Ou a gente pode selecionar direto na janela de visualização e também na janela de álgebra, tá? O que a gente considerar mais fácil. Eu vou selecionar agora na janela de álgebra o poly 1, que é esse quadrado maior, né? O contorno aqui. Eu quero que ele apareça dessa maneira, né? E o poly 6, que eu também quero que apareça assim, tá? Bom, além disso, nós vamos precisar também desses pontos, né, para criar os novos polígonos, os novos quadradinhos. A gente precisa dos pontos. Então, vou selecionar agora na própria janela de visualização todos esses pontos aqui, tá? São nossos objetos finais. Então, vou selecionando eles. Existem pontos sobrepostos aqui, mas não tem importância, a gente só precisa de um deles, tá? Então, posso ir selecionando dessa forma aqui. Vamos selecionar os 16 pontos. Pronto, vamos confirmar aqui se estão os 16 pontos selecionados. E vamos passar agora para o
próximo, que é os objetos iniciais. Tá aqui, ele já sugere, esse recurso sugere quais seriam os objetos iniciais, mas não são esses, né? Eu vou excluir, tá? O ponto B é um objeto inicial, né? Eu criei os pontos A e B para fazer o quadrado, o primeiro quadrado original. E a partir dele a gente fez toda a construção, né? Então, na verdade, os objetos iniciais é A e B. Eu tenho que selecionar dois pontos que são os vértices do primeiro quadrado que eu vou construir e depois eu faço toda a construção a partir desses pontos aí, né? Então, já tenho um ponto B aqui, é só selecionar o ponto A agora. Vou selecionar aqui na janela de visualização. E só que eu vou inverter a ordem, tá? Primeiro eu selecionei o A, depois o B, né? Então eu vou selecionar o A aqui, ó, com essa seta aqui para cima, né? Vou colocar ele para cima. Pronto. Agora está na ordem que eu quero. Eu seleciono primeiro o ponto A, depois o ponto B para criar, né, o quadrado maior e depois vem todos aqueles passos que vão deixar a nossa construção dessa maneira aqui. Então ele vai dividir em 9 quadrados, vai ocultar os polígonos, vai deixar só o central destacado nessa cor azul aqui, desse jeito, tá bom? Próximo, aqui eu vou colocar o nome da ferramenta. Tá? Um detalhe, pessoal, se a gente selecionar coisas erradas aqui, né, a gente não vai conseguir passar por próximo, tá? Então, por isso que é necessário prestar muita atenção à ordem da construção e o que foi construído a partir do que, né? Quais objetos estão em função de quais objetos, tá? Tem que prestar muita atenção nisso. Bom, então agora a gente vai selecionar aqui, vamos dar um nome para essa ferramenta, eu vou colocar quadrado de Sierpinski, tá? Quadrado de Sierpinski. Né? E uma coisa interessante de notar aqui é que os comandos do GeoGebra, eles não têm espaços, eles não têm underline, não tem escrito o comando, né? Quando a gente digita um comando aqui no campo de entrada, ele é tudo junto, são palavras tudo junto. O que diferencia é que sempre a primeira letra de uma nova palavra fica em maiúsculo, então eu vou seguir esse padrão do GeoGebra, tá? Vou colocar aqui quadrado de Sierpinski. Beleza, aí o nome do comando já vai ser esse também, quer dizer, a gente pode utilizar tanto uma ferramenta quanto digitar o comando, tá? Então, se você quiser dar um nome diferente para depois para o nome do comando, tudo bem também, só digitar um por um aqui como que vai ser, tá? Mas eu vou deixar assim, ó, quadrado Sierpinski, o nome do comando, mesma coisa. A gente pode escolher um ícone para a ferramenta, eu não vou fazer isso agora, mas depois a gente consegue fazer também, colocar um ícone ali. E eu vou deixar a ferramenta aqui, ó, exibida na barra de ferramentas aqui, tá? Então, vamos concluir a nossa ferramenta. Ferramenta concluída com sucesso. Agora vamos testar ela, né? Eu vou selecionar ela, tá aqui, ó, quadrado de Sierpinski, vou selecionar ela. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa, né? Eu esqueci de escrever uma dica lá. A gente poderia ter escrito uma dica lá, mas aqui ela já dá o formato de como seria, né? Automaticamente. O quadrado de Sierpinski eu preciso selecionar um ponto e outro ponto, tá? Que é como começa, né? Como a gente começou essa construção. Então agora eu quero dividir cada um desses 8 quadrados aqui, ó, em 9 quadrados, destacando sempre o central. Então basta selecionar os dois pontos aqui, ó, para dividir esse primeiro quadrado. Olha lá, e a gente já tem ali, certo? E aí vamos fazendo assim, ó, evitando, né, de repetir todos aqueles passos lá. Agora a gente tem a ferramenta, ó. Então, com a ferramenta, a gente consegue construir agora, né, esse fractal, que é o conhecido como quadrado de Sierpinski, tá? Muito bem, né? Vou fazer aqui, então esse seria a segunda iteração, né, da construção do quadrado de Sierpinski. Uma terceira iteração agora, teria que preencher todos esses quadradinhos aqui ao redor desses quadrados em azul menor, né, que o primeiro, né. Vou fazer só
mais uns passos aqui por demonstração, mas depois vocês vão fazendo aí, né? E é possível, depois, né, vai ficando pequeno, é possível ampliar no GeoGebra e continuar a construção, tá bom? Mas vocês entenderam, né? A ideia. Eu sugiro que vocês façam essa construção para entender como fazer a construção de uma nova ferramenta, porque a tarefa vai ser justamente criar uma nova ferramenta para fazer um fractal, um outro fractal, tá bom? Bom, pessoal, eu terminei de fazer aqui a nossa essa daqui seria a terceira iteração, né, do quadrado de Sierpinski. E aí, depois que a gente terminar de fazer as iterações que a gente quer, a gente pode ocultar esses pontos aqui, né, para a imagem ficar mais bonita. Para ocultar todos os pontos, a gente pode organizar aqui na janela de álgebra. Ó, a gente pode ordenar os objetos por tipo de objeto, tá vendo? Aí, todos os pontos vão ficar aqui, né? Classificados aqui na parte de pontos, então todos eles estão aqui. Então eu posso selecionar aqui, ó, ponto, já seleciona tudo, tá? Uma outra maneira de selecionar um conjunto de pontos é a gente clicar no primeiro ponto, segurar a tecla Shift e clicar no último ponto que a gente quer selecionar. Também seleciona, né, um conjunto de pontos. Ou ainda, a gente pode selecionar na própria janela de álgebra, com a ferramenta aqui, ó, mover, selecionada. A gente pode clicar aqui na janela com o botão direito, tá? E arrastar. Aí a gente vai selecionar todos os objetos dentro dessa seleção. Só que aqui ele está selecionando tudo mesmo, né? Ó, os polígonos, tudo. Eu só quero os pontos, né? Então eu vou, para ocultar os pontos, classifica aqui ordena, né, por tipo de objeto aqui na janela de álgebra, clica aqui, ó, em ponto, selecionou tudo. Agora vem aqui, ó, exibir objeto, né? Aí alguns objetos, alguns pontos estavam já ocultou, ele demorou um pouco porque são muitos pontos, tá? Ocultou e aí eu tenho a imagem do quadrado de Sierpinski com 3 iterações, né? 3 iterações. Para terminar de personalizar a nossa ferramenta, eu vou usar essa própria imagem que eu gerei, né, do quadrado de Sierpinski, para minha ferramenta aqui de construir o quadrado de Sierpinski. Aí a gente pode utilizar aqui no próprio GeoGebra, né, no menu, tem a opção de exportar a janela de visualização como imagem. Então a gente vai utilizar o menu aqui, tá? Só que antes eu posso mudar a cor de fundo da janela de visualização. Vem aqui nas configurações da janela de visualização e aqui, ó, cor de fundo, ó. Vou escolher uma outra cor aqui, tá? Colocar amarelo. Pronto. E aí, como a gente vai exportar a janela de visualização, se eu exportar desse jeito, a imagem criada vai pegar toda essa parte aqui, ó, que não tem nada, tá vendo? Então eu vou ajustar, né, a janela de visualização para enquadrar só a parte que eu quero, né, depois ali na imagem, tá? Então eu vou diminuir um pouco aqui, né, a janela do GeoGebra como um todo para enquadrar aqui a figura que interessa. Pronto, acho que tá bom assim. E agora eu vou utilizar então aqui no menu, né, a opção exportar janela de visualização como imagem. Eu posso escolher o formato da imagem, a PNG, pode salvar em PDF também, tá? Você tem algumas opções aqui de formato. Aqui você pode escolher a escala, ó, ele já está sugerindo aqui para mim, né, 1:10, né? A resolução, como a gente escolher aqui a resolução. E tem essa opção transparente. Por quê? A transparente, ela só vai deixar todo o fundo da janela de visualização transparente, meio que sem cor, tá? Se a gente quer mostrar o fundo amarelo, tem que desmarcar aqui, na verdade, né? Eu vou salvar dos dois jeitos, ó, transparente, e depois eu vou salvar, né, sem essa marcação aqui, sem assinalar essa caixa, tá? Vamos gravar
Vou colocar aqui o nome quadrado de Sierpinski. Vou escolher aqui essa quadrado de Sierpinski. Vou colocar o 1 na área de trabalho mesmo, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que ficou então, ó, a imagem, quadrado de Sierpinski 1, né? Eu salvei. Ó, tá vendo? Como eu deixei ali marcado transparente, ó, não apareceu aquele fundo amarelo, né? Ficou transparente mesmo, tá? Agora vamos salvar de outro jeito, né? Deixa eu excluir esse daqui, porque eu quero, já era um arquivo anterior que eu tinha salvo, tá? Vou salvar de novo agora, exportar, né? A janela de visualização como imagem, só que agora eu vou deixar desmarcado aqui, ó, gravar. Vamos colocar 2 agora aqui, 2 na área de trabalho, gravar. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, agora aparece o fundo amarelo que eu coloquei, tá bom? Vou utilizar essa imagem aqui para minha nova ferramenta. Então agora, ó, essa nova ferramenta está com um sinalzinho genérico, né? Que é do próprio GeoGebra aqui. A gente pode usar uma imagem personalizada. Basta vir aqui no menu ferramentas, gerenciar ferramentas, aí vai aparecer as ferramentas que você criou. Eu só tenho essa daqui mesmo, né? Aí a gente pode inclusive editar o nome da ferramenta, o nome do comando. Aí a ajuda da ferramenta que eu tinha esquecido, ó, eu vou digitar agora. Ajuda quer dizer aquela dica que aparece ali. O que a gente tem que fazer, né? Colocar selecione 2 pontos para construir 9 para, vou colocar aqui, para dividir um quadrado em 9, tá? Beleza, agora eu vou escolher o ícone da ferramenta, né? Que vai ser essa figura aqui, ó. Fechar. Pronto. Olha lá, eu tenho aqui a ferramenta quadrado de Sierpinski. Se eu selecionar ela, agora aparece a dica, ó. Selecione 2 pontos para dividir um quadrado em 9. Muito bem.